Vocês estão lembrados do Alan dos Santos, vulgo Gengivão? O Gengivão tá calado, né, recentemente, ficou quietinho e agora nós entendemos o motivo do silêncio do Gengivão. Não sei se vocês estão lembrados dele, espero que não, porque algumas figuras elas precisam ser esquecidas mesmo. Quanto mais você lembra desse tipo de gente, pior é a sua vida. Mas o Gengivão eu lembro dele, infelizmente. Ele fugiu para os Estados Unidos, ele era dono de um portal chamado Terça Livre. Aí ele fugiu para os Estados Unidos dizendo que havia uma conspiração global contra ele, a Coreia do Norte estava atrás dele, a China também, uma conspiração muito louca e por isso ele fugiu para os Estados Unidos. Eu acreditei, obviamente, em tudo aquilo que ele falou, mas parece que o motivo dele ter fugido para os Estados Unidos e o silêncio dele não é algo tão nobre quanto ser perseguido por Kim Jong-un. Na verdade, o Alan dos Santos tem alguns problemas aí que começaram a pipocar. E pipocaram de uma vez só, porque duas reportagens contra ele, reportagens muito negativas. O Alan dos Santos, nós temos que lembrar, como eu falei, ele é dono do blog Terça Livre e está sendo muito citado na CPMI das fake news. Aquela CPMI que está sendo utilizada para investigar se havia, como funcionava o gabinete, falar gabinete paralelo, o gabinete do ódio bolsonarista. Aquele gabinete responsável por atacar adversários e desafetos políticos de Bolsonaro nas redes sociais, principalmente no Twitter. E o que aconteceu? O Alan dos Santos, um dos chefes desse gabinete, tentou emplacar um nome na Secretaria de Radiodifusão, para comandar a Secretaria de Radiodifusão. Isso quem está dizendo é a Polícia Federal. Essa é a primeira reportagem, nós temos mais uma, calma, e essa aí envolve dinheiro. É um negócio assim, vamos lá, vamos por partes porque é muito grande as reportagens, assim como as gengivas do Alan dos Santos. Dono do portal Terça Livre, o porteiro Alan dos Santos é apontado no inquérito dos atos antidemocráticos como alguém com trânsito entre parlamentares bolsonaristas e servidores de baixo escalão do governo federal. Segundo a Polícia Federal, ele pretendia usar o canal aberto para tentar emplacar um nome na Secretaria de Radiodifusão. A ideia, ainda de acordo com a investigação, era usar o deputado Eduardo Bolsonaro, ou Dudu Bananinha, para abrir portas aos interesses de seu blog. A Polícia Federal aponta que o nome pensado para assumir o cargo é da advogada e comunicadora Júlia Zanata, que foi candidata a prefeita de São Paulo, Santa Catarina, a prefeita de Criciúma, em Santa Catarina, pelo Partido Liberal nas eleições do ano passado. Então isso envolveria, inclusive, o Dudu Bananinha. E eles estavam conversando, o Alan com ela, que quem estava impedindo a nomeação dela era justamente o ministro Marcos Pontes, o ministro astronauta de Ciências e Tecnologia, porque ele já tinha um interesse em colocar uma outra pessoa, isso nas palavras do Alan dos Santos. Isso é muito sério porque o Alan dos Santos não tinha o interesse apenas em difundir ideias, não tinha esse interesse. Ele tinha outros interesses, como estão apontados aqui no relatório da Polícia Federal. Isso é uma reportagem da Isto É. No relatório parcial mais recente sobre a investigação, elaborado em dezembro, a Polícia Federal chegou a afirmar que a articulação de Alan transcende a mera difusão de ideias. O documento cita como exemplo anotações apreendidas no escritório do blogueiro que registravam, aspas, objetivo, materializar a ira popular contra governadores e prefeitos. Fim intermediário, saiam às ruas. E fim. Muito ruim esse site da Isto É, toda hora fica aparecendo propaganda e fica tirando a ordem aqui, a posição do texto. E fim último, derrubar os governadores e prefeitos. Então ele tinha uma ideação golpista com o Terça Livre e no seu interesse dentro do governo, claro, para poder ter dividendos com o Terça Livre. Mas não para por aí, não para por aí. Olhem só. Inquérito da Polícia Federal cita repasses de servidores a Alan dos Santos. O material consta de relatório parcial da Polícia Federal que apura a organização de atos antidemocráticos. Reportagem da TV Globo mostra que a Polícia Federal apreendeu uma planilha indicando que servidores públicos repassaram dinheiro ao canal do blogueiro Alan dos Santos. A lista inclui uma transferência de 70 mil feita por uma servidora do BNDES a um sócio do blogueiro. O material consta de relatório parcial da Polícia Federal que apura a organização de atos antidemocráticos. Eu não sei se o Alan dos Santos, naquela gira maluca dele, né, porque ele fuma muito, então às vezes deve ter dado algum problema no cérebro dele, eu não sei se ele estava falando sobre conspiração chinesa, né, governo da Coreia do Norte, governo chinês, se isso era algum tipo de eufemismo, algum tipo de sinônimo ou metáfora para falar Polícia Federal.
Porque tendo a Polícia Federal aliada a Bolsonaro, como nós vimos que aconteceu nos últimos tempos, é muito possível que o Alan dos Santos tenha tomado conhecimento dessa investigação contra ele. E por isso ele, fugiu para os Estados Unidos para tratar problemas de saúde da filha dele. Vai ser muito difícil para a filha dele tratar problemas de saúde com o pai preso, porque isso possivelmente poderá acontecer contra Alan dos Santos, também conhecido como Gengivão. Se você gostou, e ele, temos que lembrar, ele foi um daqueles que menosprezou a pandemia no início, que passou informações falsas sobre medicamentos, coisa do tipo. Não vamos nos esquecer. Talvez Alan dos Santos, inclusive, tenha feito parte do gabinete paralelo, que agora ninguém mais faz parte do gabinete paralelo. Não, nunca existiu, né? Não, agora todo mundo está pulando fora do gabinete paralelo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileooficial, e no Instagram, canal Profiléo.